nós convidamos o Dr. Clóvis Besnos, que é advogado, professor de Direito Administrativo e vice-presidente de combate à corrupção da OAB de São Paulo. Está aqui conosco. Dr. Clóvis, muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado, bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu. Obrigado, professor. Bom, qual é a sua opinião sobre a forma pela qual nós deveríamos escolher os ministros dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, o STJ, TST, enfim? Bem, eu entendo que a forma atual é adequada. Eu entendo que, na verdade, a crítica que se faz é que, especialmente em relação ao Supremo Tribunal Federal, é que haveria uma vinculação dos ministros com o presidente que os tivesse nomeado. Todavia, eu não vejo especificamente nenhuma consequência desse fato, pelo menos que se tenha notícia. Eu poderia dizer até que durante esse evento triste que tivemos do impeachment e de recursos ao Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos 3 ministros que ainda estão no tribunal, nomeados pelo presidente Lula, e mais 5 nomeados pela presidente Dilma. E a postura desses ministros foi uma postura adequada. Ninguém, inclusive, votaram contra, recentemente, votaram contra o pedido de liminar da ex-presidente, no sentido de manutenção do cargo, etc., voltar, ou que o presidente Temer voltasse à condição de interino, de tal sorte que eu não vi especificamente em relação a esse suposto prejuízo dessa vinculação, qualquer prejuízo. Não se declina isso. O que, na verdade, existe, a ideia é a ideia de Montesquieu. Na verdade, que eu falo para um professor de história, não é? Que sabe muito bem dessa genial ideia política da separação dos poderes, no sentido de contenção. Aquela ideia de quem detém o poder tem de dele abusar. Então, vem essa tripartição. E a ideia da indicação dos ministros do Supremo seria a participação dos poderes, que pela Constituição são independentes e harmônicos. Apenas em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Militar, é que não existe a participação do próprio Poder Judiciário, mas existe a participação do Legislativo e do Executivo. O Executivo nomeia indica e o Legislativo aprova. Há de referêndum do Senado, que por maioria poderia rejeitar. Até eu trago assim um pouco da história, sim, porque na verdade o Senado Federal, desde 1891, rejeitou 5 indicações. 5? 5, em 125 anos. E o próprio Heródoto disse agora há pouco da cópia do Brasil da Constituição Americana. Também copiou o sistema. Estados Unidos também. Também, assim, é verdade. É a mesma coisa, nomeação do presidente e a de referendo à sabatina do Senado. E os Estados Unidos, o Senado americano rejeitou 12 ministros em 225 anos. Nós, em 125, rejeitamos 5 pelo Senado. Sim. E o Senado americano rejeitou 12, porém, em 225 anos. Esses 5, é verdade, foram rejeitados no governo do Floriano Peixoto. Quer dizer, foi aquele primeiro que disse, bom, o Rui Barbosa tentou, vou entrar com habeas corpus, eu quero saber quem é que vai soltar os ministros, que eu vou mandar prender todo mundo. Era uma ditadura, né? Sem dúvida. Floriano Peixoto era uma ditadura. E, curiosamente, o primeiro-ministro rejeitado que ele indicou foi o Barata Ribeiro, que era médico. Essa curiosidade, porque, na verdade, para ser ministro do Supremo não precisa ser bacharel em Direito. Basta ter
mais de 35, menos de 65 anos, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Não há necessidade de ser ministro, de ser bacharel em direito sequer. Então, houve uma indicação de um médico que foi rejeitado. Primeiro rejeitado. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, os outros ministros dos demais tribunais normalmente são indicados, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça. Há uma parte de desembargadores federais, uma parte de desembargadores estaduais e uma parte do chamado quinto constitucional. O quinto constitucional é a previsão da Constituição no sentido de que, alternadamente, sejam nomeados componentes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados. Então, o que acontece é que todos os ministros do STJ são encaminhados em lista sextupla para o Executivo, para o Tribunal, que faz uma lista tríplice e essa lista tríplice vai para o presidente que escolhe um deles. Um deles. Não necessariamente... O primeiro colocado. O primeiro colocado. Agora, a impressão que eu tenho, eu sou leigo do assunto, é o seguinte, é que essas sabatinas que eles fazem no Senado me parece muito mais um converscote, muito mais um happy hour, do que uma sabatina mesmo. Ou estou enganado? Olha, realmente a impressão que se dá é essa. Mas eu tenho a impressão que o Edson Fachin, que foi o último, foi... Tremendamente. Sim, é verdade. Tremendamente sabatinado. É verdade. E saiu-se muito bem. Sem dúvida. O que eu posso dizer, tem alguns ministros que eu conheço pessoalmente. E dizem até que a gente descobre que está velho quando chama o juiz auxiliar de Vossa Excelência e o ministro do Supremo de você. Então, eu conheço até pessoalmente e posso dizer que são juristas da mais elevada categoria. A Carmen Lúcia, eu tive o prazer de conhecê-la quando ela era estagiária de Direito. É uma brilhante jurista. Barroso, um jurista de mão cheia. Celso de Mello, que é o decano, um jurista impecável. Então, de uma forma ou de outra, se tiver errado, se a sabatina foi mal feita, o resultado é bom. Por quê? Veja o caso disseram que haveria um problema de inconveniente que os nomeados, no caso do julgamento de um presidente da República, teriam que se declarar impedidos. Houve isso no caso Collor. O Marco Aurélio Mello, que é primo, e mais um outro ministro, cujo nome agora me foge, declararam-se impedidos ou suspeitos, não é? Porque não haveria impedimento. Eles poderiam. Compreendo. Talvez o Marco Aurélio fosse impedido pelo parentesco. Mas essa possibilidade do juiz declarar-se suspeito ou impedido, é o que ocorre com qualquer magistrado. E qualquer forma que fosse a escolha, sempre poderia acontecer isso. O que eu digo é o seguinte, eu vejo no Supremo uma qualidade excepcional. Há julgamentos que a gente discorda, por exemplo, essa questão da prisão por julgamento da segunda instância, me parece que o Supremo está está criando, né, desconformidade com a Constituição. Eu realmente não concordo com isso, eu entendo que há um desvio de entendimento e da linha do Supremo de defensor da Constituição. Mas grosso modo, esse impedimento que existiria ou essa possível suspeita de terem uma vinculação, não me parece que ocorre. Agora, o Senado realmente, no meu modo de ver, ele deveria sabatinar melhor. Tem uma oportunidade, como o Fachin fez, de mostrar. Correria por conta, talvez, de uma reforma política. Claro. De ter uma possibilidade de controlar o legislativo. Verdade. Talvez, se existisse o recall no voto distrital, talvez pudesse ser controlado mais o Senado. Dr. Clóvis Besnos, advogado, professor de Direito Administrativo, está aqui gentilmente conosco.
Outra coisa que eu queria te perguntar em relação, então, a essa escolha dos ministros. Uma escolha através de eleição, você acha que seria complicado? Eu entendo que sim. Porque aí haveria uma partidarização, não? Exatamente. Porque, na verdade, essa escolha acaba sendo política. E há um trabalho político. Isso é inquestionável. Há uma movimentação, no momento que existe a vaga, há uma movimentação das entidades interessadas, jurídicas, juristas, que aconselham, que apoiam, há apoiamentos. Mas isso é normal. Dentro da democracia é normal um apoiamento a alguém que seja, que pretenda o cargo. Agora, partidarizar, nós estaríamos cometendo talvez um pecado sério, porque nós estaríamos imiscuindo um magistrado do mais alto nível a uma situação político-partidária, que isso daí poderia gerar prejuízos efetivamente para a qualidade do trabalho. Sim. Seria bom que cada um ficasse no seu canto e cada um tratasse do seu poder, sem misturar. Há até um professor, eu até manifestei a opinião contrária no último Jornal do Advogado. Foi lá que nos inspirou para convidá-lo. Exatamente, que ele propõe uma fórmula de inscrição Ele esteve aqui. Nos partidos. Exato. Nos partidos. Não foi esse que esteve, que esse não foi, é um outro professor de outra placa, agora não me recordo, mas que haveria uma inscrição partidária e os partidos apresentariam os seus candidatos que, se eleito, comporiam os tribunais e até o final do mandato. Mas isso implicaria em colocar o ministro na situação de político partidário. Isso seria certamente um prejuízo, no meu modo de ver. Compreendo. Clóvis, muito obrigado pela aula. Eu que agradeço. Muito grato. Muito obrigado. Não sei se eu falei demais. Não, falou, foi ótimo, foi excelente. Muito didático, eu que sou leigo consigo entender. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção. Muito obrigado.